Seja bem-vindo à Rebelião Estelar. Meu nome é Fernando e vamos comentar um pouco do que foi esse quarto episódio de The Acolyte. Mas antes de tudo, eu já vou pedir pra você deixar aquele like e se inscrever no canal, se essa é a sua primeira vez aqui, que tá sempre rolando vídeos por aqui sobre as análises dos episódios de The Acolyte. Bom, depois de um longo episódio de apenas flashbacks, finalmente temos o desenrolar da história no presente aqui da série. O episódio ele começa justamente ali na última cena do segundo episódio, com o mestre Kyonaka entrando em sua cabana ali, que me lembrou demais a cabana de Shrek. E essa cena precisou ser exibida aqui pro que vem acontecer no final do episódio que a gente vai comentar, mostrando ali no início do episódio o mestre Kyonaka bem vivinho da Silva, tá? Bom, aí a gente volta lá pra Coruscant, onde a gente tem mais um gostinho do Templo Jedi e tal, numa cena muito legal, que lembra um dojo de artes marciais, com a turma de jovens padawans tendo um treinamento numa espécie de esgrima aí de sabre de luz com os bastões de madeira. Isso acaba levando a gente para uma cena seguinte, né, do conselho discutindo sobre as ações da Mei, né, sobre ela ter matado a mestre Indara e o mestre Torb, né, e enfim, eles falam muito ali dos alvos dela. Obviamente a mestra Venestra, ela entende que existe algo ali que não está resolvido e de certa forma está sendo acobertado, né, sobre o que aconteceu em Brandok, que a gente viu ali no episódio 3. E aí aqui a gente tem a grata surpresa de ver a participação do mestre Jedi Ki-Adi-Mundi, ainda bem novinho ali na cena, cara. O mestre Mundi, ele dá a ideia até, né, de levar esse incidente ao Alto Conselho Jedi, que prontamente é vetado ali pela mestra Venestra e tal, ou seja, a gente aqui entende o papel de cada personagem até o momento aqui no Conselho Jedi, né? A gente tem o Alto Conselho, que é um grupo ali de cerca de 12 Jedi, né, se não me falha a memória, da mais alta patente, né? A gente vê esse conselho muitas vezes nas prequels, aquela sala ali onde o próprio mestre Ki-Adi-Mundi está, onde tem o Yoda, Mace Windu, enfim. E o mestre Yoda, né, ele era, na época das prequels, o grão-mestre do Alto Conselho. A gente não sabe como tá esse Alto Conselho nesse momento, mas ele foi mencionado, fica aqui a esperança de que ele apareça e quem sabe mestre Yoda, até mestre Yaddle, que aparece no episódio 1 e num episódio de Contos dos Jedi também, né? Vamos ver se eles dão as caras aí até o final da série. Bom, nesse momento aqui da série, a gente ainda não sabe, né? Como eu falei, quem poderia estar no mais alto Conselho Jedi. Mas é certo dizer de que o mestre Mundi, daqui a 100 anos, vai fazer participação desse alto conselho, vai ter sua cadeira cativa lá na hierarquia mais alta do Conselho Jedi. E é legal aqui ver como o Conselho Jedi, e tô falando aí da ordem em si, tá? Ela já tá amarrada à política galáctica, começando a se transformar naquele braço armado da República que acaba se tornando lá nas prequels, que a gente vê e acaba gerando até as guerras clônicas e tudo mais. Isso porque a própria mestra Venestra, ela fala ali, né? Ela fala pro mestre Mundi que se eles levassem o assunto ao Alto Conselho, isso acabaria indo pro Senado da República. Ou seja, meus amigos, politicagem pura. Achei aí toda essa parte de Coruscant muito legal, porque foi algo que eu senti falta, principalmente no primeiro episódio, tá? Não vou nem falar nos primeiros, mas no primeiro mesmo, sabe? Porque eu senti que faltou mostrar mais dos Jedi, trabalhar um pouco a Ordem, né? Para além do que a gente conhece dos filmes, né? Afinal, a gente tá vendo a Ordem Jedi 100 anos antes. Eu tava querendo ver um pouco mais da Ordem sendo trabalhada, e a gente tem aqui nesse início de episódio que é muito legal. A gente vê como, até de certa forma, como gira a hierarquia do conselho nesse momento da linha do tempo. Bom, o episódio ele segue então para a busca, né, do mestre Kyonaka, e aí o episódio se divide mais ou menos ali em duas frentes dessa busca, né? A primeira da Mai e o Kimir, né, e o grupo de Jedi liderado pelo mestre Sol, e aí eu vou dizer também liderados pelo Yord, tá? Já que ele que dá o briefing da missão, é ele que tá à frente ali e tudo mais, o mestre Sol ele tá indo como o mais sábio ali entre todos. Outro ponto curioso aqui é que um dos personagens desse grupo que aparece, ele... Cara, eu vi nos trailers, eu cheguei a comentar nas redes sociais, ele se parece muito com o mestre Plo Koon, tá? Mas ele não... Como ele não tem, assim, nenhuma fala, ele não tem quase ação nenhuma, ele mal aparece ali nas cenas, bem lá no fundo. Em algumas cenas da floresta, inclusive, ele não dá nem as caras, parece que o cara some, né? Ele acabou não sendo creditado, né? Eu fiquei esperando os créditos lá, vi o mestre Ki-Adi-Mundi sendo creditado, mas nada do Plo Koon ou qualquer outro personagem que pudesse ser remotamente parecido com aquele personagem ali. Aí, meio sem informação, a gente ainda pode aqui ficar teorizando se seria ou não o mestre Plo Koon. Seria interessante que fosse, né? Porque é mais um personagem aí que a gente conhece fazendo participação aqui. Mas do jeito que ele tava de escanteio, eu acho melhor então que seja só mais alguém da raça dele ali.
que faz ali uma pontinha especial. Enfim, nessa parte final do episódio, a gente precisa se focar muito na Mai e no Kimir, que eu acho que é aqui que tá o ponto importante, tá? Porque eles têm um diálogo que, sinceramente, meus amigos, ficou mais do que óbvio pra mim que o Kimir não age apenas como um lacaio do Mestre Sombrio, que está ali só pra ver a Mai cumprir a missão dela, não. Eu tenho quase certeza, e eu posso quebrar a cara feio aqui, queimar a língua, se não for. Mas ele é o Mestre do Lado Sombrio, sim. Não tem como, cara. Olha só, olha bem os fatos que acontecem aqui no episódio, né? O cara, ele não cansa, né? Ele tá ali, ele já conhece a floresta, ele leva a Mai, né, pelo caminho, ele tá o tempo todo super animado, sabe? Incentivando a Mai e pra ela descansar um pouco, né? Ele acaba desistindo ali um pouco. Não, tá bom, então eu vou pegar uma água pra você. Aí quando a Mai chega na cabana do Mestre Kanaka, ele já tá morto por uma ferida de sabre de luz. Isso porque, logo nesse diálogo ali um pouco antes, ela tava confessando ao Kimir que talvez fosse a hora de desistir. Afinal, ela encontrou a irmã dela, né? Então ela acha que a missão dela seria impossível de ser cumprida, então era mais fácil ela se entregar ao Jedi e deixar o mestre se virar. E aí, o mestre do Lado Sombrio, ele aparece do nada, logo depois que o Kimir fica pra trás, preso numa armadilha que a Mai montou ali pra ele, feita de corda. Algo bem simples pra se livrar, né? No caso aí de um usuário da força. Olha, eu vou queimar muito feio a língua, vou quebrar a cara, mas pra mim o Mestre Sombrio é sim o Kimir, tá? O episódio, ele acaba aí com o início do primeiro embate entre o Jedi e esse Mestre do Lado Sombrio. Eu já tava ali na ponta do sofá, cara. Eu tava super animado, tipo, vidrado na TV pra ver o embate quando o episódio, ó, chega no fim. A gente vai ter uma longa semana aí pra aguardar o desfecho desse duelo, que na minha opinião vai durar um pouco mais sim, tá? Visto que existem algumas cenas dos trailers ali que mostram duelos na floresta, inclusive a Mestra Venestra aparece na floresta usando o chicote de luz dela. E o Mestre Sol, agora, ele é o único Jedi vivo que estava em Brandok, ou seja, ele é o único que sabe o que realmente aconteceu ali. E, cara, eu ainda vou deixar aí minha confiança de que houve algo além do que o simples caderno sendo colocado fogo ali e no final todo o covil das bruxas pegou fogo e foi destruído. Porque, cara, não me convence que só aquele caderno botou fim a tudo e matou todas aquelas bruxas poderosas e tal. Pra mim não tem nada disso não, tá? E aí, por falar em ficar chateado, preciso pontuar aqui também um ponto aqui pra mim que foi a parte mais fraca desse episódio, que tava presente nos demais episódios também, mas que aqui ficou bem nítido, tá? Que são os cenários. Olha, eu entendo que filmar numa floresta é fora de cogitação aí pro orçamento de uma série de TV. Mas, poxa, o pessoal precisava filmar aí mesmo numa garagem, sabe? Tipo, um galpão tão pequeno como aquele, cara. Tipo assim, eu vou ser bem exagerado aqui, mas tinha momentos ali que chegava a dar a claustrofobia, sabe? Os cenários super pequenos. Sei lá, não me convenceu tanto não, tá? Fora isso, a sala de treinamento de Coruscant, gente, foi a mesma do primeiro episódio, onde o Mestre Sol tava lá treinando a meditação com as crianças. Cara, é um templo Jedi gigantesco. Não é possível que a gente só tenha uma sala de treinamento nessa época da Alta República. Mas fora isso, achei o restante muito bom. O diretor desse episódio, né, aliás, foi o Alex Garcia, que também dirigiu Demolidor, e o roteiro da Claire Cashel, né, que fez o Watchmen, uma série sensacional da HBO, e Kor Adara, que escreveu o Mr. Robot, outra série também muito boa. Eu achei o episódio bem redondinho, bem dirigido, diálogos muito legais. E, cara, sinceramente, foi o melhor episódio dos 4 que a gente teve até aqui, tá? E aí, isso aí me deixou super animado pro episódio 5. Mas eu quero saber de vocês também, o que vocês acharam desse 4º episódio, né? Comenta aí que eu tô curioso, vamos trocar uma ideia aí sobre o desenrolar da série The Acolyte. Novamente, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, hein? Conto muito com a ajuda de vocês, que o canal tá voltando, e aquele likezinho vai ajudar demais. Meu muito obrigado por chegar até aqui, valeu e falou!